A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A grande questão, pastora Ellen, é que muitos de nós, às vezes, temos a tendência de achar que alguns problemas que acontecem na nossa vida são resultado de apenas um momento. Porque, olhando esse texto, por que essa mulher se tornou uma estátua de sal? Porque ela desobedeceu. Mas você acha que foi só por causa disso? Pastora Ellen, nós atendemos muitas pessoas no nosso gabinete. Aqui tem outros pastores auxiliares, líderes que nos ajudam. Quando uma pessoa vai se divorciar, ela se divorcia apenas devido a um ato no casamento? Não. É apenas por causa de uma briga? Não. Quando um filho se torna rebelde, é apenas devido a um ato de um pai ou de uma mãe? Não. Quando alguém começa a querer romper uma amizade, é devido apenas a um erro? Não. Isso não se aplica a todas as coisas. O que eu quero só construir juntamente com os irmãos é que a maioria das consequências que nós vivenciamos não são resultados apenas de um erro ou de um fato. E aí, para isso, nós precisamos entender essa história. Porque, pastora Ellen, essa história começa com Deus chamando Abrão. Deus chama Abrão e fala para ele sobre um processo e promessa. Então Deus chama Abrão e fala: Abrão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. E aí eu preciso lembrar que o pai de Abrão, Terá, era um homem que tinha muitas condições. Abrão não era qualquer pessoa. Abrão era um homem que tinha posses, que tinha uma condição financeira boa, tinha uma família equilibrada. Mas Deus fala assim: ó, abre mão de tudo, conforto, da casa de seus pais, para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Porque tem pessoas que hoje estão aqui e é o seguinte: eu só vou aceitar o chamado de Deus se Deus me mostrar o que Ele vai fazer comigo. Eu só vou aceitar o chamado de Deus se Ele me der garantias daquilo que Ele vai fazer. Eu só vou seguir à frente se Deus desenhar para mim. Eu só vou dar um passo a mais se Deus mostrar que eu vou ter sucesso, que eu vou ter uma boa condição. Entenda o seguinte: a chamada de Deus, tira um pouco do retorno, acho que você está rodando por causa disso. O chamado de Deus, ele não está atrelado a Deus garantir para você ou desenhar um mapa do sucesso. E é por isso que Abrão ele vai ser conhecido como pai da fé, porque ele crê mesmo sem ver. Mas agora, como nós estamos num culto em família, eu também preciso lembrar os irmãos que Deus chama Abrão, ele fala com Abrão, mas o chamado de Abrão não estava condicionado somente à casa dele. Porque Deus, quando chama uma pessoa, Ele chama a sua casa. Porque tem casais que vivem brigando, achando que, mas você não me acompanha no meu chamado. Porque você não apoia o meu chamado. Porque se você me ajudasse, o meu chamado ia adiante. Como assim meu chamado? Deus dá a visão a Abrão, mas o chamado é para Abrão e para Sara. Deus chama Renan, mas chama Renan, Ellen, Davi e Rebeca. Nós precisamos entender que Deus chama as nossas casas. Deus chama Abraão, depois Isaac chama Jacó. Deus chama sempre família. Ele pode se revelar a uma pessoa, pastora Ellen, mas o chamado de Deus é para uma coletividade dentro de uma casa. No sentido de que se Deus chamou, Ele mandou Abraão sair, Sara junto, levou tudo que ele tinha, a grande família que ele tinha, ele foi para um lugar onde ele ainda não conhecia. E ele nem sabia. Então ele teve que ouvir a voz, acreditar nela e obedecer. Deus havia apontado o futuro, mas era necessário uma atitude no presente. Sim. E aí ele vai.
E aí, quando você diz que Deus chama a casa, muitos estão confundindo isso. Eles confundem achando que, mas Deus chamou a casa. Só que se eu prego, meu marido também tem que pregar. Não. Se eu oro, meu marido tem que orar na mesma frequência que eu oro. Não. Quantas vezes a gente ouve pessoas assim, mas pastor, pastora, não está do mesmo jeito, não está como gostaria que tivesse, não está na mesma frequência, mas quando Deus chamou, chamou porque não tem como estar dividido seguindo o ministério, não tem como ele chamar o Renan para pastorear e eu estar dividindo esse pastoreio, não tem como. Se chamou o Renan para pastorear, eu preciso estar lado a lado com ele, os meus filhos precisam estar com ele, mas não significa que eu também deveria estar pastoreando. Mas foi Deus que fez também um chamado específico a mim. Então nós precisamos entender que quando nós falamos que Deus chama a casa, é que nós não podemos andar num ministério ou num chamado dividido. Temos que andar juntos. Não significa dizer que o que Deus me chamou, meu marido vai fazer. O que Deus chamou o marido para fazer, a esposa também tem que fazer. A igreja tem muito isso. A igreja quer cobrar das esposas de pastores que elas sejam como eles, e não foi para isso que Deus chamou. A igreja quer cobrar dos pastores que eles sejam como os outros, e não é desse jeito. Entenda o que nós estamos falando. Chamou a casa, porque a casa não pode estar dividida, caminhando em um ministério. Deu para compreender? Amém? Desse jeito. É cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Estou falando isso porque existe um julgo muito grande, às vezes acaba acontecendo muito com esposas de pastores, que as esposas de pastores elas também precisam ter a mesma frequência que o pastor. Não é porque a Ellen também prega que todas as mulheres também precisam pregar. Esse é o chamado que Deus entregou para ela. Tem mulheres que não vão pregar, mas são grandes intercessoras dos seus maridos, vão sempre acompanhar os seus maridos. E aí tem mulher depois que reclama, meu marido me botou um galho, mas você vai para Batista e para Presbiteriana, me ajuda. Tem que andar junto. Que mistério é esse? É igual casal antigo, já viu os casais antigos? Que o marido anda na frente e a mulher anda atrás, já viu isso aí já? De vez em quando aparece na rua assim, o marido tá assim, ó, igual aquele cara que fala assim, ó, hoje à noite eu vou lhe usar. Lembra disso? Ele andava na frente e a mulher tinha que andar atrás. Não, irmão. O fato de chamar a casa é andarmos juntos. Cada um pode ter um chamado diferente, mas o propósito é um só da casa, é caminharmos na mesma direção. Aí deixa eu pegar o gancho, porque eu gosto de aproveitar esses momentos. Cadê as mulheres aí que estão dizendo que a minha casa é o meu ministério? Cadê? Os meus filhos são o meu ministério. Não são. Aqui eu não estou dizendo que você precisa deixar a sua casa, a sua família, os seus filhos para estar no ministério. Não é isso. Porque se você não governa bem a sua casa, não pode cuidar das coisas do Senhor. O que eu estou dizendo é que tem mulheres dando desculpa que eu estou cuidando da minha casa, eu estou cuidando dos meus filhos e por isso eu não sirvo na igreja. É por isso que eu não estou dentro da igreja e ainda querem abrir precedentes com a palavra dizendo o seguinte, eles são meu ministério. Não são. Você já perguntou ao Senhor se é somente nessa posição que Ele te quer? Você já orou e perguntou ao Senhor, Senhor, é só sendo mãe e esposa que já é muito, mas é só nesse lugar que o Senhor me quer? Porque muitas vezes o Senhor está te chamando para algo mais e você está dando desculpa. Ele está te chamando para algo mais e você querendo ficar só aí. Gente, mas eu não tenho condição de alcançar mais nada. Tem, porque se Ele te chamou, Ele te dá condições de ir. Se Ele te chamou, Ele te dará condições para dar conta. Mas não fique neste lugar de desculpa, não fique neste lugar de conformismo. Se Ele te chamou, e eu sei que existe um tempo determinado para todas as coisas,
Eu estive em um tempo em que eu fiquei em casa. Eu estive um ano em que eu não aceitei estar pregando, porque eu precisava estar em casa, mas foi o tempo em que Deus me escondeu, foi o tempo dele. Nós não podemos estar nos escondendo para viver fora do tempo de Deus para as nossas vidas, amém, mulher? Entenda isso, então, que a sua oração, a partir de hoje seja: Senhor, é só nestes lugares que o Senhor me quer. Se o Senhor deseja que eu saia, me dê condições, forças e direcionamento, porque eu vou conseguir na sua força avançar. E aí Deus chama Abrão, sai da sua terra, e ele fala: ó, eu te abençoarei, e você será, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou te abençoar, Abrão. E aí Abraão, na hora de sair, ele pega a sua esposa, mas ele também leva o seu sobrinho Ló. Por isso que eu falei que nós precisamos entender a história de Sodoma e Gomorra lá no início. Porque Deus fez a promessa a quem, amor? A Abraão. Então, Deus fez promessa a Ló, irmão? Sim ou não? Não. Mas Abraão resolveu levar Ló. Mas a promessa era clara. A promessa estava ligada a Abraão. Abraão resolve levar Ló. E ele leva. E aí, a promessa que Deus fez começa a se cumprir. O rebanho de Abraão começa a crescer, e crescer muito, até aí tranquilo. Por quê? Porque era promessa de Deus. Só que uma intriga no texto é que o rebanho de Ló também começa a crescer. E aí eu pergunto de novo: Deus fez promessa a Ló, sim ou não? Não. Mas ele está andando com alguém que tem promessa. E o fato de andar com quem tem promessa, independente de eu liberar promessa para mim, mas se eu ando com alguém que eu tenho promessa, que tem promessa, eu também começo a prosperar e tomar parte da promessa. Então aí nós precisamos também se ligar com quem nós estamos andando, quem são as alianças que nós estamos fazendo, quem são as amizades que nós temos. Porque cuidado, porque se você andar com quem Deus prometeu, com quem Deus deu visão, com quem Deus tem propósito, você pode até falar assim para mim: pastor, mas Deus não falou nada comigo. Mas eu estou andando do lado com alguém que tem promessa, eu estou agarrado com alguém que tem um chamado. E qual é a tendência? A tendência é que agora também o rebanho de Ló também cresceu. Até porque Ló, para acreditar e querer ir, já conhecia. Porque ele poderia não... Abraão, tu é doido. Como é que tu acredita numa história dessa? Eu não vou sair daqui contigo. Mas ele acreditou. Porque é difícil também a gente andar com quem Deus deu promessa, mas o cenário não parece com aquilo que Deus havia prometido. Então, grude nesse que quer andar com você, ainda que a sua promessa parece que não vai se cumprir. Ainda que a promessa que ele tenha parece que não vai acontecer, mas dê valor a esse que quer ficar contigo mesmo assim. Dê valor a essa amizade, a essa pessoa que está andando com você, mesmo que tudo que a sua vida mostra agora no presente não parece com o futuro que Deus já liberou. Dê valor a essa pessoa, continue ao lado dela. Essa história de marido querer abandonar a esposa quando a situação financeira melhora. A esposa estava do lado com um carro ruim, estava do lado andando a pé, estava do lado ali comendo só arroz, feijão e ovo. Quando ele prospera, ele resolve abandonar para pegar uma outra. Ei, Deus está falando com você nesta noite. Talvez no seu coração já esteja aí um desejo de abandonar a sua casa, porque está tudo apertado. Deus manda te dizer: segura a tua onda, permanece no teu lugar, que quando a prosperidade chegar, é com esta casa, é com esta pessoa que você deve celebrar. Se eu ficar rico, amor, se eu ficar rico, pode ficar tranquilo, não vou te substituir não. Vou pagar peitinho, vou pagar barriga, vou pagar cabelo, vou pagar... Vai ficar novinha, ele, vai ficar novinha do meu lado. Gente, enriquece ele, Jesus. Irmãos, Ló agora começa a prosperar, Wilson. Ló começa a prosperar, porque ele está andando do lado de alguém que tem relacionamento com Deus. Você consegue entender que quando eu ando
com alguém que tem relacionamento com Deus, intimidade com Deus, Deus também me ajuda, prospera minha vida. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, eu não estou falando de servir a Deus para Deus te dar, não estou falando sobre isso. Só que os dois rebanhos crescem, e o texto é claro dizendo que o local onde eles estavam não comportavam os dois rebanhos. E aí começa o problema, irmãos. Eu falei porque o problema sempre começa lá atrás. Agora que Ló está com um rebanho grande, ele esqueceu que a promessa estava sobre seu tio. E tem pessoas que são assim. Depois que Deus abençoa, começa a tornar grande, esquecem da promessa. Acham que a promessa ou a bênção está vinculada a ela. Que o dom, o ministério está vinculado a ele. A igreja está crescendo, é por causa de você, pastor. Não, nunca foi. Não, porque o seu ministério está decolando, né, varoa? Não, nunca foi ligado a você, não é por causa de você. Lembra da promessa. Lembra, porque não está ligado a você. Não se esqueça disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora tem um problema e Ló deveria lembrar que Deus fez promessa ao seu tio e falar assim: tio, qual é a solução do problema? O que o senhor quer que faça? Consulte o nosso Deus, tio, porque ele falou contigo, ele também deve ter uma solução. Mas não. Os pastores de Ló e pastores de Abraão estão brigando, pastor Érico. E ele vai levar o caso para o tio. Tio, nós precisamos agora tomar uma decisão aí. E aí quem tem relacionamento com Deus, ele não usa do seu privilégio, porque ele não vive de escolha própria. Ele vive daquilo que Deus orienta. Por quê? Porque Abraão, estou resumindo a história, Abraão ele chega num alto de uma montanha, traz Ló consigo, e fala: Ló, vem cá meu sobrinho, está tendo problema entre os nossos pastores, né? Vamos fazer o seguinte, escolhe o lado que você quer. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. O tio, eu estou falando que é aquele que recebeu a promessa, aquele que tirou ele de um lugar, que através dele ele conseguiu riqueza agora, ele não usa de privilégio para escolher, ele dá a escolha para o seu sobrinho. Ele fala: pode escolher, meu sobrinho. O lugar que você escolher, eu vou para o outro lado. Aí Ló, ele olha para as campinas, para um lugar verdejante, aonde o pasto era melhor, e escolhe esse local, aonde exatamente agora, depois, vai ser constituída a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló escolhe esse lugar porque ele foi guiado pelos olhos, pastora. Ló escolhe o lugar porque ele foi guiado pela aparência. Não muito diferente de namoros hoje, que Deus fala assim: escolhe. Aí ela olha do alto assim, ó, deixa eu ver qual mato que está mais verde. Diferente de Abraão, que toda a sua consulta ele pergunta a Deus antes. Aí depois quer reclamar que cidade está sendo destruída, mas esquece que foi governado pela escolha dos olhos, pela escolha dos prazeres, pela escolha do desejo. Estou vendo jovens aqui, pessoas que já tiveram também experiências em primeiro casamento, e deveriam aprender com o erro do primeiro, e ter maturidade, mas continuam recaindo no mesmo erro, porque são guiados pela aparência, são guiados pela beleza, mas não buscam ao Senhor: Senhor, me ajuda naquilo que eu devo escolher. Só que a beleza um dia, irmão, seca. Ou engorda. O lugar onde tinha mato, um dia cai, seca. Então nós precisamos ser guiados não por aquilo que os nossos olhos estão nos mostrando. Precisamos fazer escolhas assertivas. E eu não falo somente de relacionamento. Homens que vão abrir empresas e se associam a pessoas que Deus não separou para se associar contigo. Aí,
Ló escolhe o melhor local. Depois que Ló vai embora, Deus chama Abraão. Agora vem você, Abraão. O texto diz como se Abraão estivesse olhando para baixo, pastora Ellen. Deus chama Abraão. Eu falei de quem tem relacionamento e intimidade com Deus. Aí Deus fala com Abraão: Abraão, agora levanta você os seus olhos. Olhe, veja, aonde o seu olhar alcançar, eu te darei por possessão, Abraão. O seu sobrinho escolheu pelos olhos, mas eu te dou a melhor parte, porque eu governo a sua vida. Até onde os seus olhos alcançarem, eu vou te entregar, Abraão. Você não precisa ficar preocupado com a melhor escolha, você precisa me colocar como a sua principal escolha, Abraão. A atitude de Abraão, me permita aqui. A atitude dele mostra a atitude de alguém que confia na palavra que já foi liberada sobre ele. Quem tem palavra, quem tem promessa, quem confia no Deus que fez a promessa, não se preocupa em ser o primeiro a escolher, porque ele sabe que, independente da escolha que for feita, a promessa está sobre ele. Ele não tem preocupação em saber quem vai chegar primeiro, porque ele sabe que ele está na direção certa e no tempo exato de Deus vai acontecer. Ele não se preocupa quem está indo à frente, ele não se preocupa quem está crescendo primeiro, ele não se preocupa quem está alcançando as bênçãos maiores que parece estar na frente, ele não se preocupa com isso, porque ele sabe que está exatamente no centro da vontade de Deus. Ei, por que você está preocupado que o teu irmão conseguiu e você não? Por que você está preocupado que alguém que chegou agora na igreja já está liderando, está preocupado? Por quê? Por que você está preocupado que porque alguém acabou de chegar e já está cantando, já está profetizando, já está fazendo? Não se preocupe com isso, porque isso não é comportamento, não é atitude de quem confia no Deus que fez a promessa. E uma outra coisa para eu deixar você ir. Nesse texto, nessa parte que ele acabou de falar, os pastores de ambos estavam brigando. A briga não era entre os dois. E aí, para resolver essa situação, para que eles continuassem tendo paz entre si, foi necessário essa ruptura, essa separação, para que houvesse paz entre eles. Aí nós estamos confundindo tudo hoje dentro da igreja. Nós devemos ter paz com todos, amém? Só que aí a gente está falando muito sobre separação, abandonar quem não está nos dando condição, abandonar quem está perturbando a nossa vida, quem está trazendo a falta de paz para o nosso... Não. E aí a grande questão é que nós estamos abandonando pessoas e deixando de ter paz com elas. Nós estamos deixando relacionamentos... E aí nós não conseguimos nem dar a paz do Senhor ao irmão quando está dentro da igreja. E o pior de tudo é que nós subimos no altar mesmo assim. Ofertamos mesmo assim. Ceiamos mesmo assim. E Deus está lá de cima: não recebo essa adoração, não recebo essa oferta. Não estou recebendo nada disso porque não tem paz com o seu irmão. Dá sim para viver em paz, dá sim para você ajustar as arestas, se for necessário cada um ir para o seu lado, mas para que vocês mantenham a paz, assim façam, mas não vão cada um para o seu lado, sem que a paz exista em seu coração. Não confunda as coisas, o mundo não pode estar presente dentro da igreja. Chega disso, chega dessa história. Saiu do Egito, mas o Egito continua dentro de nós. Saiu de Sodoma, mas carrega Sodoma dentro dele. Nós não podemos ser assim. Que a paz de Cristo possa fazer morada em nossos corações, que a paz de Cristo possa invadir a nossa mente, o nosso coração e a nossa comunhão com os nossos irmãos.
E aí, segue-se cada um para um lado. Ló, ele se estabiliza em Sodoma, Gomorra, e a iniquidade em Sodoma, ela aumenta muito. Nós precisamos entender que iniquidade é diferente de pecado. A iniquidade é quando o pecado já se torna algo normal, e aquilo não nos incomoda mais. Algumas práticas que nós fazemos, o Espírito Santo já não consegue mais nos incomodar. Isso se torna iniquidade. Quando aquilo que é certo, aquilo que era errado, para nós, já não faz mais diferença nenhuma. Isso é iniquidade. O texto está dizendo que a iniquidade de Sodoma e Gomorra começa a subir aos olhos de Deus. E aí Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra. O texto vai dizer, no capítulo 18, do capítulo anterior, que Deus resolve destruir as cidades, as duas cidades, mas antes ele fala assim, eu não posso fazer isso sem comunicar isso ao meu servo Abraão. Olha que coisa linda. Deus, o Todo-Poderoso, podendo fazer todas as coisas, ele fala assim, eu não posso destruir a cidade sem antes comunicar ao meu servo Abraão. Aí Deus resolve enviar 3 seres para falar com Abraão. A Bíblia apresenta como anjos. E aí 3 anjos descem. E aí falam, Abraão, o negócio é o seguinte, a iniquidade subiu ao Senhor. E o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. Nós estamos indo para lá agora, para falar, para trazer destruição. Eu falei que 3 seres descem. Só que o início do capítulo 19, só 2 seres entram na cidade de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque o terceiro fica conversando diante dele. E o texto vai começar depois a dizer que Abraão chega mais perto de Deus. Ou seja, o próprio Deus desceu para comunicar a Abraão. E aí os 2 outros anjos vão até Sodoma, eu estou tentando correr com a história. E aí Deus fica com Abraão. E aí Abraão se aproxima dele, porque eu estava falando que os 4 estavam andando juntos, os 3 seres e Abraão. Então, existe a possibilidade de andar junto, mas não tem intimidade. Eu posso estar andando junto, mas não estar próximo. Porque o texto diz que eles estavam andando juntos, mas agora Abraão se aproxima de Deus. E aí, Abraão, ele intercede por Ló. Nós conhecemos um pouco da história. Abraão vai falar, Senhor, mas se houver justo lá, o Senhor vai destruir a cidade? E ele começa a interceder, a ponto que Deus fala assim, tá bom, fica tranquilo, eu vou poupar Ló e sua casa. Tá? Eu vou poupá-los. Olha, consegue entender a intimidade? Porque tem pessoas aqui que estão passando por dificuldades em casa, mas você precisa entender que se você tiver intimidade com Deus, Deus ouve o seu clamor. Deus, Ele ouve o seu clamor. Deus ouve a sua intercessão. Ainda que o pecado não seja seu, Deus ouve o seu clamor. Deus ouviu a intercessão agora de Abraão e resolve poupar. Essa história que nós começamos a ler. Os anjos vão chegar à cidade, Ló está à porta, e Ló pede para os anjos entrarem na cidade. E fala, olha, é normal de um beduíno, todo beduíno, ele tem o costume de levar as pessoas para pousar na sua casa. E ali eles cuidam desses visitantes. Esses 2 seres agora são conduzidos à casa de Ló, e Ló fala assim, dorme aqui em casa. Só que de madrugada, os anjos estão com pressa, e fala, Ló, vamos se apressar. Os moradores de Sodoma e Gomorra ficam sabendo da notícia, que 2 seres estão ali, 2 visitantes estão ali, e os homens vão até a porta da casa e começam a bater. Traga os visitantes para fora, porque nós queremos ter relações sexuais com eles. Você consegue entender o nível da iniquidade que estava naquela cidade? Os 2 anjos estão na casa de Ló, e todos os homens, o texto diz assim, todos os homens daquela cidade foram até a casa de Ló, e tentaram forçar a porta para tentar coabitar, fazer sexo com os anjos. Aí olha que Ló fala, pastora Ellen. Ló fala assim, homens, não façam tais loucuras. Eu tenho aqui
2 donzelas virgens. Eu entrego as 2 donzelas e vocês podem fazer com ela o que vocês quiserem. Irmãos, em algum Tenho momento... aqui 2 donzelas, 2 filhas. Mas a pergunta é, o céu pediu para ele defender ele de alguma forma? Não. Você consegue entender que às vezes nós estamos sacrificando a nossa casa em favor das coisas do céu? Quando o céu em nenhum momento pediu a nossa defesa? Em nenhum momento o céu pediu sacrifício? Porque afinal de contas os anjos estavam ali para ajudar e não para serem ajudados. Os anjos que foram para aquela casa com uma missão, salvar a casa dele. Mas tem momentos que nós achamos que somos os super-homens, os super-ministros, os super-servos, os super-líderes, e achamos que nós temos condições de sacrificar os nossos em favor do céu. Cuidado. Nós falamos de Deus chama a casa, mas você precisa ter equilíbrio. Tem pessoas que vivem tanto na igreja e estão perdendo seus casamentos. Não, porque eu tenho que ir para a igreja todo domingo. Tira um domingo, irmão, vai para a praia com a sua esposa. Nesse calorzão. Leva seu filho, sua filha, para ir ver um jogo do Botafogo que não ganha ninguém mais. Acabou, irmão, já passou. Ganhou só daqui a 30 anos. Acabou. Vai levar essa família para passear um pouco? Não, porque eu não posso faltar ao culto. Quem disse? Algum momento Deus falou que você não poderia faltar? A questão é que não pode faltar culto, mas não tem culto em casa. Não pode estar na igreja, mas não carrega Cristo quando sai da igreja. É por isso que a gente não consegue entender mais isso, porque quando a gente tem Cristo, a gente não confunde as outras vozes. Quando a gente ouve a voz de Deus, independente de estar dentro da igreja, independente de ouvir a pregação ou não, quando temos como Abraão intimidade com Deus, Deus alerta: ei, tá ficando tempo demais aí, deixando de lado outras coisas, ei, você não está se atentando a isso. Deus começa a alertar, Deus começa a mostrar. Só que o grande problema é que a gente quer estar tanto aqui, mas não queremos se aproximar dele. A gente quer andar, e eu já falei sobre isso aqui, nós já falamos várias vezes. Não adianta, irmãos, estarmos somente aqui na igreja e não cumprirmos aquilo que o Senhor nos manda fazer. Não seja somente simpatizante do Evangelho. Não seja assim. Seja de fato crente. Seja de fato alguém que tem intimidade com Cristo, seja de fato servo, seja de fato alguém que quer cumprir aquilo que o Senhor deseja para nós. Amém? Que sejamos alguém compromissados com a palavra, compromissados com Cristo, com aquilo que Ele deseja que a gente faça, porque a igreja está sim de simpatizantes do Evangelho. Eu creio que Deus vai salvá-los. Eu creio que não é para que eles deixem de estar, só que não é para permanecer dessa forma. E aí, como eu falei, o céu não precisa da nossa defesa. O céu não precisa da gente, entre aspas. Os anjos, eles cegam a todos aqueles que estavam em volta da casa e conseguem tirar Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E aí eles começam a se apressar. Eles saem da cidade e Ló, entra no texto que nós falamos, a ordem dos anjos é o seguinte: ó, vão e não olhem para trás. Não olhe para trás. Vá. Ló fala assim: ó, tem uma cidadezinha mais perto aqui, as Campinas são muito longe, será que eu posso ficar nessa cidade? Os anjos: tá bom, eu permito. Vá, mas não olhe para trás, porque nós vamos destruir a cidade. E assim ocorre. Deus envia fogo e enxofre para as 2 cidades. E as 2 cidades são consumidas. Só que a mulher de Ló, como nós lemos, ela faz o quê? Ela olha para trás. Fica de pé comigo para eu encerrar agora essa palavra, por favor. Fica de pé e redobre sua atenção. Os seus pais têm passado para a sua casa dizendo: pai, olhe para Jesus. Mas que tipo de atitude você está colocando a sua família em risco e falando para eles olharem para Jesus? Não tinha como.
essa mulher, com a experiência que ela teve com ele há pouco tempo atrás, ou na verdade uma vida inteira, ela fala assim: será que o meu futuro vai ser seguro? Será que de novo, se Deus aparecer para ele, agora ele me oferece? O que você tem sacrificado a ponto de daqueles que estão ao seu redor não conseguirem andar para frente sem olhar para trás? Porque, irmãos, andar para frente e olhar para trás é impossível. Vai ter um momento que eu não vou ver a escada, vou cair. Mas a grande questão é: que segurança você está passando para os seus? Confie em mim, não precisa olhar para trás. Eu recebi uma palavra de Deus, eu recebi uma promessa de Deus, eu recebi uma visão de Deus. Pode seguir em frente, que o nosso Deus vai garantir. A questão não é com Deus, a questão é contigo. Porque quando Deus aparece para a gente, a maioria de nós confiamos, não é? Mas Deus apareceu para alguns aqui e te deu a responsabilidade de você transmitir uma visão para a sua casa. A grande questão é: essa casa, com as experiências que você tem passado para ela, a confiança, eles conseguem olhar para frente sem olhar para trás? Será? Tem muitas pessoas que estão virando estátuas de sal por causa da desobediência dela, sim. Mas porque eu, como coluna, não tenho passado a confiança necessária para ela acreditar na palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Eita. Tua esposa, meu irmão, quando você fala amor, as coisas são difíceis. Mas se for preciso vender o carro, vamos. Porque eu tenho uma palavra de Deus e nós vamos romper. Porque quando o casal está junto mesmo, quando há confiança, caráter, pode ficar tranquilo, irmão. Pode passar a peleja que for, pode passar o vento que for, pode passar a provação que for, o casal está debaixo de uma palavra, ainda que Deus tenha se revelado só para um. Seus filhos têm confiança em você. Filhos, você que não tem um pai ainda, uma mãe convertido, os seus pais confiam no seu caráter, porque não adianta você estar aqui e em casa, você ser uma pessoa rebelde, um filho desobediente, não vai haver confiança. Mas hoje, esses anjos também estão aqui, e a proposta deles é o seguinte: eu vou poupar o seu ambiente, de acordo com a sua decisão. Existe uma equipe que está intercedendo, assim como Abraão estava intercedendo. Existe uma equipe agora que está intercedendo pela sua vida. E a decisão é sua, porque Deus tem o poder de livrar a sua casa pela decisão de um justo ou de uma justa. Só precisa se decidir, só precisa mudar a sua história. Feche seus olhos. Pede: Deus, por favor, hoje eu quero mudar de vida.